Olá pessoal, um bate-papo hoje num formato um pouco diferente que estou trazendo para vocês. Nós estamos no 20º CEO Conference, organizado pelo Banco BTG Pactual, aqui em São Paulo. Aqui comigo está Carlos Eduardo Sequeira, conhecido também como Cadu aqui entre os amigos. Um privilégio tê-lo aqui do lado, porque o Cadu trabalha lá de Nova York. É Head of Research, ou chefe de pesquisa do Banco BTG Pactual. E o meu objetivo aqui, Cadu, para te apresentar para o público, é trazer um pouquinho da rotina, o que faz um chefe de pesquisa. Por que o Banco BTG é o melhor banco nessa área hoje disponível para o brasileiro? Que diferenciais que o banco oferece tendo uma equipe, por exemplo, em Nova York? Poderia estar no Brasil? Por que você tem escritório lá? Por que o BTG tem escritórios em Londres, espalhados pelo mundo? Qual que é o papel do pesquisador ao trazer informações para o cliente do BTG? Certo, Gustavo, é um prazer enorme estar aqui com você e com os ouvintes também. Muito obrigado pelo convite. Então, nós temos no nosso time de research, nós somos 31 analistas, muitos baseados aqui em São Paulo. Na verdade, a maior parte do time fica aqui em São Paulo, que é onde estão a maior parte das empresas que a gente acompanha na região. Mas nós temos analistas também baseados em Santiago, no Chile, que cobrimos uma quantidade de empresas lá. Temos analistas baseados em Bogotá, na Colômbia, que também temos cobertura de empresas colombianas. Temos na Cidade do México, temos em Lima, no Peru. Então, na verdade, a gente posiciona os nossos escritórios e os nossos analistas para acompanhar o mercado de ações na América Latina inteira. Nós hoje cobrimos 240 empresas espalhadas pela região. De novo, a maior parte no Brasil, porque somos o maior país da região, mas muitas no México, muitas no Chile, algumas na Colômbia, algumas no Peru, algumas na Argentina, que também temos escritório na Argentina, em Buenos Aires. Então, a ideia de ter analistas baseados nos diferentes países é que eles também tenham proximidade com as realidades dos seus mercados e com as empresas que eles acompanham. E isso é um grande diferencial, na verdade. São poucos os bancos hoje que têm escritórios em todos esses países e que têm analistas baseados em cada um desses países. O insight que a gente tem, o nível de detalhe que a gente consegue nas nossas análises por ter esse grupo de analistas baseados nos países é um grande diferencial, acho que, do BTG Pactual na qualidade da nossa análise. Tem um grupo em Nova York também, que eu me incluo entre esses baseados em Nova York. E junto comigo em Nova York, eu sou responsável, além de ser responsável pelo time de estratégia, pelo time de pesquisa de toda a América Latina, eu sou responsável pelo time de estratégia para Brasil e consolido o produto de estratégia para a América Latina. Em Nova York, junto comigo, eu tenho o chefe de estratégia para México e o chefe de estratégia para mercados andinos. Então, o fato de nós três estarmos juntos em Nova York permite a gente trocar ideias sobre o que está acontecendo na região e aí direcionar os investidores para vamos ficar mais investidos em Brasil, mais investidos em México, menos no Chile. Então, essa proximidade e estando juntos em Nova York permite que a gente faça esse tipo de bate-papo, conversa íntima, próxima, que define as nossas estratégias. E eu venho para o Brasil toda hora, o estrategista de México vive no México, o de mercados andinos vive na região andina, então a gente viaja muito a partir de Nova York, mas é bom, a gente tinha que estar em algum lugar juntos e estamos todos lá, né? E além disso, a gente tem uma base de investidores muito grande nos Estados Unidos, né? Clientes do banco. Então, ter os estrategistas regionais baseados em Nova York ajuda muito a gente a entrar em contato com esse cliente, visitar esse investidor, trazer para eles as novas ideias. Então, é um pouco dessa ideia. É um pequeno pedaço do time, mas é importante que tenha algumas pessoas lá. E qual que é o produto final do trabalho do pesquisador, do estrategista? É a recomendação de compra, venda, manter na carteira, é uma carteira recomendada de ações? A rotina do estrategista resulta em quê para o cliente? Então, o nosso objetivo final é ajudar o cliente a ganhar dinheiro. Esse é o nosso objetivo, é ajudar o nosso cliente aonde colocar o dinheiro, qual o maior retorno que ele pode ter. E a gente, o trabalho envolve modelagem, a gente conversa com as empresas, conversa com os competidores das empresas. Modelagem, você diz, é acompanhar os números da empresa, analisar os indicadores, identificar exatamente o que está desequilibrado para eventual oportunidade de comprar ou até de vender. Exatamente. A gente olha como a empresa, qual foram os resultados das empresas recentes e a gente tenta antecipar os resultados das empresas futuros. Então a gente desenha, modela, né, como seria o futuro da empresa baseado nos resultados que ela vem reportando. Que é a técnica, o conceito do valuation, né, onde você identifica os resultados possíveis da empresa e quanto que poderia estar valendo uma ação diante das informações que vocês têm
comparado com o preço de mercado, você tem uma recomendação de compra ou venda, certo? Exatamente. E aí a gente... Até porque, desculpa interromper, mas muita gente quando recebe uma análise, né, um termo muito comum usado no mercado é o tal do upsell, né? Tem um upsell de 20%. Aí a dúvida é, vai 20% em quanto tempo? É o tempo necessário para o mercado perceber que a empresa está subavaliada, certo? Normalmente, quando a gente faz a nossa análise, a gente tenta dar um horizonte de 1 ano para que a ação atinja o nosso preço objetivo. Ou seja, a gente espera que naquelas condições que estão colocadas, em até um ano a empresa atinja, obviamente que às vezes o caso muda um pouco, ou as estimativas não são exatamente o que a gente esperava, seja para cima ou seja para baixo, e aí às vezes vai mais rápido, às vezes é um pouco mais devagar, mas eu acho interessante que quando a gente monta a convicção numa história, dificilmente a gente só muda se a convicção da história mudar. Não porque os números demoraram um trimestre a mais para acontecer ou a menos, né? Então esse aqui é o segredo, é ter paciência, ter convicção na análise, né? Achar que aquela análise, olhando os competidores, a dinâmica de cada um dos setores, como a empresa está se comportando, que aquilo continua andando na direção do plano que você, ou da estratégia que você imaginou para aquele papel. E aí o investimento é feito. Você está falando de um time distribuído geograficamente em vários lugares do mundo para estar mais próximo das empresas, ou se não for das empresas, dos mercados com os quais essas empresas se relacionam. De certa forma, essa distribuição geográfica traz a oportunidade do contato direto com quem faz o negócio. Agora, isso influencia a recomendação de fundos, por exemplo? Agora há pouco você estava num painel conversando com alguns dos principais gestores do mercado de fundos no Brasil. Isso, a sua análise, ela nem sempre conta com a transparência da montagem de uma carteira de um fundo, você não sabe exatamente como é que o fundo está posicionado. Não. A recomendação de fundos é impactada pela área de pesquisa? Então, na verdade, o que acontece é que a área de pesquisa, os fundos, e esses fundos que a gente acabou de conversar, eles são clientes nossos, né? Então, a gente conversa com os fundos e sugerem a eles, na mesma análise, a mesma análise que o pessoal do digital tem acesso, esses fundos também. A gente vai lá e conversa com eles e fala, a gente fez análise dessa determinada ação, a gente acha que pode ser interessante para o seu fundo, para você colocar essa ação no seu fundo. E aí, obviamente, eles decidem, cada um com as suas estratégias, cada gestor com a sua estratégia, se vai colocar determinado papel no fundo ou não, por quanto tempo, que tipo de perfil eles querem dar. Eu achei até interessante no painel que a gente fez agora, que um dos gestores, ele tem uma visão, ele tem uma visão de prazo mais curto. Ele faz os seus movimentos pensando sempre no prazo mais curto. E outros gestores não, tem um horizonte de investimento de prazos mais longos. E isso afeta o tipo de recomendação que a gente faz. Então, quando eu vou conversar com um gestor que tem um horizonte de investimento de prazo mais curto, eu vou buscar ações que se enquadrem naquele perfil daquele fundo específico. Ao passo que nos fundos de prazo mais longo, olho ações que têm um perfil para fundos que peçam papéis com características mais longas. Então, a gente ajusta. Interessante para quem não está acostumado com o que é um banco de investimento, você fala, esses fundos são nossos clientes. O banco tem o cliente que compra investimento, ou seja, que seleciona o investimento, uma cota de fundo, um título público, por exemplo, e tem como cliente aquele fundo que compra o serviço de análise, exatamente, confiando na expertise da instituição, nessa distribuição geográfica para ter uma montagem de carteira mais apurada. Todo mundo que investe tem contato com um assessor de investimento, seja no BTG, seja numa corretora, outro banco de investimento. Como é que é esse contato diário com a pessoa que conversa com o cliente do banco? É um call diário? É um relatório periódico? Então, a gente chega nessas pessoas de diversas formas. Os relatórios são uma forma rápida e com distribuição igual, né? Todo mundo recebe ao mesmo tempo aquele relatório com as nossas recomendações. Então, essa é uma forma de acessar todos os intermediários, vão acessar o cliente final. Mas nós fazemos calls matinais, então toda manhã tem um call em que os nossos analistas eles passam para os representantes que vão chegar ao cliente final, as impressões de cada dia, o que está vendo no mercado, o que pode ser uma oportunidade, se tem alguma coisa que, às vezes tem uma ação que se moveu muito ou pouco em determinado pregão, a gente falou, essa aqui, a ação criou uma oportunidade de compra, então aproveitem essa oportunidade. Então a gente faz isso numa base diária. Legal. Para você que investe, que busca informações, às vezes pesquisando na internet, às vezes através de um assessor de investimentos, ao receber um relatório de análise, ao receber uma recomendação de investimentos, aquilo não é simplesmente um processamento numérico de máquinas. Tem seres humanos muito competentes, capacitados, distribuídos pelo mundo, altamente conectados, preparando uma estratégia, como disse o Cadu, para você ter mais resultados. Cadu, é uma honra, um privilégio ter você aqui pessoalmente. Espero encontrá-lo mais vezes para compartilhar com os seguidores um conteúdo de valor
e educacional para fazer boas escolhas, que as pessoas saibam digerir melhor os relatórios preparados e com isso fazer boas escolhas de investimento. Boa, muito obrigado, prazer estar aqui. Obrigado.